Gente, eu quero falar de um tema extremamente polêmico com vocês. Nossa, eu só tô trazendo tema polêmico. Caduca ou não uma ação trabalhista? Caduca e caduca, sim. Mas do que eu tô falando? Porque tem gente que acha que a ação trabalhista é eterna. A empresa tá devendo e aí ela vai dever eternamente. Isso é mito, tá bom? Por que isso é mito? Porque se o processo ele não tiver movimentação durante um período de 2 anos, gera prescrição intercorrente. Nossa, o que é isso? Caduca o processo. Entrou pro processo trabalhista, teve audiência, sentença, foi pra fase de execução, porque a sentença transitou em julgado, ou seja, não teve mais recurso, não teve mais nada. Começa a fase de execução. A fase de execução a gente apresenta os cálculos, ou a empresa apresenta, ou o reclamante apresenta os cálculos, faz a parte de contestação desses cálculos para ver se está correto, se o juros foi colocado corretamente, qual o índice utilizado, enfim. Depois sai uma sentença homologatória desses cálculos. A partir dessa sentença sai intimado para o pagamento. Se não for feito alguma situação de que o cálculo está indevido e aí teve algumas defesas, recursos referente àquele cálculo, não foi pago a execução, começa os atos exproprietórios como penhora na conta, penhora de imóveis, penhora de veículos e mais outros tipos de penhora. Depois a gente passa para a fase de desconsideração da personalidade jurídica, onde o sócio começa a responder por aquele débito trabalhista que não foi quitado pela empresa. Às vezes a gente consegue penhorar, às vezes não consegue penhorar, enfim. O que acontece? Muitas vezes, depois das tentativas de convênio, que é Renajude para carro, Sisbajude para os ativos financeiros, Infojude para verificar as declarações junto à Receita Federal e a Arispe para fazer a pesquisa sobre bens imóveis, o que acontece? As pessoas tendem a não mexer no processo porque não sabem outros meios de execução ou não verifica a possibilidade. Principalmente tem muita empresa que ela quebra, ela fale, no sentido de fechar as portas, mas continua com o CNPJ ativo. Ou desativa o CNPJ e os sócios também não têm bens para suprir aquela execução. O processo ele ficando sem movimentação efetiva, em 2 anos ele caduca. Normalmente, com o advento da reforma trabalhista e a solidificação dessa prescrição que a gente chama de intercorrente, o caducar efetivamente a execução, os juízes eles intimam a parte a se manifestar num prazo de 30 dias, sob pena de arquivamento e começar a correr o prazo de prescrição. Então, do arquivamento da ação, conta-se 2 anos. E aí, o que acontece? O advogado da empresa precisa se manifestar no processo depois de passar desses 2 anos, se não teve manifestação, para que seja declarada a prescrição. É claro que o juiz tem que reconhecer de ofício, porque é matéria pública. O que é isso? O juiz obrigatoriamente precisa se manifestar se ele verificar que houve o direito caducado. Mas, como eu falei, pode ser que faltando, sei lá, 1 mês para caducar, 20 dias, até 1 dia. A pessoa desarquiva o processo e peçam novas penhoras, enfim, precisa observar isso daí. Então, cuidado. Nenhum processo trabalhista ele é eterno. Se houver a falta de manifestação pelo um período de 2 anos, ele caduca. Agora, na pandemia, devido a algumas suspensões que a gente chama da prescrição, do período de prescrição, que é o vulgo caducar, aí sim, teve a suspensão, suspendeu esse prazo e ele volta a correr. Mas, observe, na maioria das vezes, tirando esse prazo, esse momento de pandemia, o prazo ele corre normal. Então, 2 anos do arquivamento, arquivou, não desarquivou, não se manifestou, não trouxe novas possibilidades de execução, caducou. Espero ter ajudado e até o próximo vídeo.